Voltamos falando aí sobre essa questão dessas partes, né, imateriais do homem, ok? Então, elementos que compreendem a parte imaterial. Então, o primeiro elemento, nós temos a alma. Então, o termo alma, em português, reporta-se basicamente em nefesh, em hebraico, psique, nefesh em hebraico, e psique no grego, tá? Então, no Velho Testamento, podemos encontrar os seguintes usos para os termos hebraicos: a alma, ser vivente, vida, eu, pessoa, desejo, apetite, emoção, paixão. Então, todos esses aí, com esses aspectos, tá bem? Mas, basicamente, significa vida. Então, o termo hebraico pode tanto significar, né? O termo hebraico pode tanto significar uma pessoa por inteiro, tanto viva quanto morta. Pode se referir ao aspecto imaterial do homem como um todo em relação às emoções e tem um importante enfoque na redenção, tá? Então nós temos essa questão da alma significando tudo isso aí, ok? Então nós temos a questão do espírito. O que vem a ser? A palavra espírito é equivalente a ruach, hebraico e pneuma no grego. Então, pode, como bem demonstrado, ser utilizado intercambialmente com a palavra alma. Então, o que acontece? A palavra espírito e alma eles são utilizados em vários momentos, intercambiando uma e outra, dando o mesmo significado, mesmo que a palavra seja diferente, né, nos aspectos. Então, referindo-se aos aspectos imateriais do homem como um todo. Mas, então, usa-se alma e espírito também nesses dois aspectos, tá? Mas é válido demonstrar que o homem nunca é apresentado como um espírito, embora possua um. Ok? Mesmo que esse homem tenha um espírito, ele nunca é falado que ele é um espírito, ok? Diferentemente de Deus, né, e dos anjos, tal. O que se demonstra com a atribuição de espírito-alma ao aspecto imaterial do homem não é que a alma e o espírito sejam o mesmo elemento, mas que não são os únicos elementos do aspecto imaterial, ok? Então, nós conseguimos entender aí, nesse ponto, que alma e espírito são coisas distintas, mas tá, fazendo parte da questão imaterial do homem. Então, dessa forma, eu poderia dizer, sim, que todos nós somos dicotômicos, ou seja, temos uma parte tanto material como uma parte imaterial, ok? Então, na verdade, né, não é verdade a premissa que sustenta que apenas os cristãos têm espírito. O fato que a Bíblia ensina que todos os homens têm espírito, tá? Algumas funções são atribuídas ao espírito, da mesma forma que para a alma. Então, entendimento, memória, humildade, amargura, angústia, ciúme, altivez e a opressão. Assim, podemos dizer que o espírito não pode indicar uma pessoa como um todo. É uma palavra que se refere exclusivamente ao aspecto imaterial do homem, imediatamente ligado às suas atividades. Embora, para Paulo, a palavra assuma proeminência na vida espiritual. Tá? Então a gente vai daqui a pouco entender um pouquinho melhor e dar um significado melhor para essas questões aí, ok? Segura aí, me lembre aí, tá? Então vamos lá, origem da alma. Como sabemos, como estamos estudando, as questões mais difíceis de se responder são aquelas que dizem respeito à origem dos fatos. É fato, né? É óbvio que porque nós não estivemos lá, e não dá para saber exatamente como aconteceu, okay? Porque os relatos que nós temos bíblicos, eles não dão um detalhamento muito grande a respeito disso, tá? Então é comum observarmos as pessoas e afirmarmos com certeza: este homem, para que seja homem, com absoluta certeza tem uma alma. Quem nunca fez isso? Mas é muito complicado tentar responder a pergunta: de onde veio a alma deste indivíduo? Tentar responder essa pergunta não é uma atitude recente. Cristãos antes de nós já o tentaram fazer, mas todos de maneira insuficiente. Assim, é importante reconhecer as diversas opiniões sobre o assunto, ok? Então, não é tão fácil responder a questão dessa
da alma, tá? Da origem da alma. Não é tão fácil assim não. Vamos lá. Então, pré-existencialismo. Então, o que diz os pré-existencialistas? A teoria da pré-existência é uma tentativa de responder à pergunta em pauta de uma perspectiva especulativa. Para os defensores do pré-existencialismo, a alma dos homens já existiam em um estado anterior, e qualquer deficiência moral que demonstrasse esse estado teria grande implicação na vida material dessa alma. O Espiritismo Panteísmo fala isso. Alguns ícones teólogos desse pensamento são Orígenes e Scott Origena e Júlio Miller. Tá? Então, o que o existencialismo declara? Então, as almas, elas foram criadas, estão lá, tipo numa biblioteca, né? Todas lá, todas feitas, ok? E elas, em determinados momentos da vida, são retiradas de lá e colocadas dentro de um corpo. É basicamente isso, tá? Em alguns dos representantes da filosofia grega, que adotaram esse ponto de vista, como Platão e Filo, pode-se encontrar razões diferentes. Então, Platão tinha em mente explicar que a alma possui informações e conhecimentos não derivados dos sentidos. Filo pretendia compreender a prisão de sua vida ao corpo. Então, esses pensamentos acabaram por influenciar Orígenes, que tentou explicar a disparidade de condições que os homens entram no mundo. Então, nas formas mais modernas desses pensamentos, podemos encontrar Kant e Júlio Miller. Para eles, a depravação do homem, ou sua deficiência moral, só pode ser real a partir de um ato pessoal de autodeterminação, em um estado anterior da vida material. Assim, todo homem que vive materialmente tem suas definições finais determinadas por esse ato pré-temporal. Então, o que acontece? Esse ponto de vista declara que essa alma criada anteriormente da constituição do homem, ela pode ter sido criada de uma forma ou outra, tá? Ou seja, boa, má, e essa condição é que vai dar uma condição da existência humana, de quando ele se tornar um ser único, vai dar a sua existência. Essa pessoa vai ser boa, vai ser má, as pessoas vão ser dessa forma ou de outra, ok? Então esse é um dos pensamentos pré-existencialistas, que na realidade é meio furadão. Mas vamos continuar. Objeções à teoria da pré-existência. Podemos fazer as seguintes objeções a esses pensamentos. Em primeiro lugar, esta corrente ideológica é vazia de bases bíblicas e filosóficas. Então não tem nada, é só axologia, tá? Só achices. Esse pensamento tem origem na visão dualista entre matéria e espírito, ensinada pela filosofia pagã. Se a alma é pré-existente e apenas um ato consciente de autodeterminação, poderia explicar as deficiências morais do homem, como não temos a menor lembrança desse estágio. Então, se há um momento em que essa alma ela foi, de certa forma, deteriorada por alguma situação, tá, de deficiência moral, porque quando nós não lembramos desse fato, quando estamos aqui nesse corpo. Se a alma é pré-existente, mas não é consciente de uma existência nem pessoal para tomar decisões, ela deixa de explicar deficiências morais do homem. Então, a existência anterior não tem qualquer fundamento escriturístico. Okay? Então, existia um mundo, né, das almas, onde essas almas viviam, e lá as suas volições deram a ela o que ela deveria ser quando entrasse no corpo, tá? E por isso dá ao corpo, dá o ser, né, que ela passa a fazer parte, a um ser bom ou mau, tá? Então, conflitante com a perspectiva bíblica sobre a punição eterna. Então, esse conceito aí de pré-existencialista, ele se torna extremamente fora de contexto, porque a gente não tem nenhuma base bíblica, na realidade nem filosófica para isso,
tá? Simplesmente as pessoas acham alguma coisa a respeito, né? Alguns desses pensadores acharam alguma coisa a respeito e tascaram o verbo, mas não significa que seja real, ok? A gente vai ver outra questão agora. Agora a questão do criacionismo, tá? Vamos ver. A teoria criacionista afirma que Deus cria diariamente almas para acoplar em corpos que estão sendo gerados. A tentativa dessa teoria é responder à pergunta em pauta de uma perspectiva filosófica, mas com fundamentação bíblica. Alguns teólogos que defendem tal posição são Berkhoff, Rodrigues, Jerônimo e Pelágio. Os dois últimos são símbolos de uma geração antiga de pensadores cristãos, influenciados pelos pensamentos de Aristóteles, chegaram à conclusão que Deus criou imediatamente a alma de cada ser humano e a uniu a um corpo, na concepção, no nascimento ou algum momento entre esses dois eventos. Tá? Então, existe um corpo, tá? Um corpo ele foi criado, ok? O corpo ele foi criado em determinado momento, quer seja na concepção do ser, tá? Quando o espermatozoide ele se junta com o óvulo e ali cria-se a célula ovo, naquele momento ali, na concepção, ou no momento do nascimento, quando a criança sai, tá, do ventre materno, ou em algum momento desse estágio aí, tanto na concepção ou no nascimento, tá? Essa alma criada por Deus, ela vai ser colocada dentro do homem, ok? Então essa é a ideia. Mas ela foi criada, tá? Foi criada especificamente, nasceu o ser, aquela alma é criada e é juntada ao corpo para que seja o ser humano, né, propriamente dito, material e imaterial, ok? Mas vamos lá. Argumentos a favor do criacionismo. Normalmente são encontrados três grandes argumentos em prol desse pensamento. A criação é demonstrada que existe diferença entre a origem do corpo e da alma. No decorrer das evidências bíblicas, é possível notar que sempre existe algum tipo de separação entre esses dois aspectos, ok? Então, com relação ao criacionismo, nesse sentido, é importante entender que no início, se a gente for olhar, né, lá no início das coisas, foi assim que aconteceu, não foi? Então, o corpo foi criado. Então, depois que o corpo é criado, a alma vai ser incutida, né, ser colocada nesse corpo. Então, a parte imaterial foi colocada nesse corpo no momento, então, logo após que há a criação do corpo. Okay? Então, esse pensamento esmera-se a manter una a alma, visto que é indivisível. Então, no tocante a Jesus Cristo, como homem completo, o pensamento responde a melhor maneira o fato de que Cristo não participou do pecado. Okay? Então, da mesma forma. Tá? Então, nós vemos aí o corpo e o espírito de Jesus Cristo ser colocado dentro desse corpo aí. Tá bom? A alma, né? Ok? Então, nós temos esse pensamento sobre o criacionismo. É claro, não é o único. Temos um outro aí que é chamado traducionismo. Vamos lá. Então, o traducionismo responde à pergunta em pauta a partir de uma perspectiva tanto bíblica como filosófica. Entretanto, as consequências do traducionismo encontram mais fortes evidências na literatura bíblica, ao contrário do criacionismo. Porém, é válido demonstrar que o traducionismo e o criacionismo são opções encontradas na história da Igreja. Tá? Então, esses dois argumentos, tanto o criacionismo, tanto o traducionismo, eles encontram-se na história da Igreja. Tá? Em ambos os lados é defendida por cristãos. O criacionismo foi a teoria grandemente aceita pelo Oriente, enquanto o traducionismo pelo Ocidente. Então, segundo Schaffer, a questão sempre foi de opinião pessoal. Não tem como base uma separação teológica, tá? Então, a gente tem esses aspectos aí. Mas vamos entender o que fala o traducionismo, ok? Então, o traducionismo afirma que a alma, né,
ele afirma que a alma humana foi criada imediatamente em Adão. E com relação tanto ao corpo quanto à alma, propagou-se a partir dele por geração natural. E todas as almas desde Adão são apenas mediatamente criadas por Deus, sustentador das leis de propagação que foram originalmente estabelecidas por ele. Ou seja, a alma tem origem a partir do momento da concepção. Em um aspecto natural, são transmitidas de pai para filhos. E alguns dos representantes dessas correntes são Tertuliano, Rufino, Apolinário, Gregório de Nissa, Lutero, Smith, Augustus Hopkins e Charles Riley. O que acontece? O tradicionismo. Adão, né? Então a alma, o corpo e a alma foram criados no mesmo instante, tá? E o que acontece? A partir desse momento, o criacionismo ele diz que cada corpo criado, Deus vem e coloca uma alma. Deus vem e coloca uma alma. O tradicionismo, ele já de uma forma diferente fala o seguinte: e isso aconteceu no primeiro ser, que foi o homem, tá? Foi o Adão. A partir daquele momento, todas as almas que vêm, né, a partir de Adão, todos os seres que vêm a partir de Adão, já vêm com essa alma pronta. Tá? Por esse motivo, nós vemos que o homem ele já nasce o quê? Corrompido, porque Adão ele foi corrompido. Então todos os homens nascem corrompidos. Nenhum homem nasce filho de Deus. E isso é algo bem interessante nós pensarmos, como eu falei, é uma questão de aspectos que a gente vai recebendo ou não, a gente aceita ou não. Mas no Ocidente, né, que é onde nós estamos vivendo, e aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, nós temos algumas questões que sugerem esse fato como real. Tá? O que acontece? O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Isso é fato, a gente já falou isso. Mas o homem, ele foi corrompido, certo? Qual homem? Adão. E a partir de Adão, todas as pessoas que nascem, elas nascem de Adão. Elas não nascem filhos de Deus, elas nascem criaturas de Deus. Tanto, 1 João, nós sabemos que existe um momento, um instante onde o ser humano se torna filho de Deus. E que momento é esse? Quando ele aceita a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando isso é feito, ele passa a ter o direito de se tornar filho de Deus. Tá? E Jesus Cristo, novamente, ele fala a questão de um segundo nascimento. Há o primeiro nascimento, o nascimento segundo a carne, em que esse ser nascido segundo carne, ele tem a sua alma, certo? Ele tem o seu espírito, ele tem o seu corpo, tem tudo ali, mas ele ainda não é nascido de novo. Quando ele é nascido de novo, ele é nascido da vontade do espírito, não da carne. Aí o que acontece? Esse espírito, um espírito novo lhe é dado. O espírito anterior lhe é, vamos dizer, destruído, e um espírito novo lhe é dado. E esse espírito novo que lhe é dado, ele tem condição plena de entrar em contato com o divino. E aí ele passa a ser filho de Deus, ok? Então o tradicionalismo, dentro de alguns aspectos bíblicos, a gente tem até uma ampla textos bíblicos que dá a conotação ou dá a entender que o tradicionalismo seja aquilo que realmente seja mais fiel às Escrituras, à palavra de Deus, ok? Deu para entender? Então, para não acumular de muitos conhecimentos, muitas coisas, a gente vai estar terminando a aula aí agora, né? A gente termina agora falando sobre essa questão humana, essa questão do antropologia bíblica. Claro que não de uma forma tão profunda, porque tem algumas coisas aí, né? Na apostila você vai ter a respeito disso, falar sobre coração, mente, os pensamentos, consciência, tá? Mas a gente foi pegar somente os fatos mais
importantes para você, ok? Que talvez gere mais contradições, ok? De pensamento. Mas estudem, como eu já falei, estou à disposição para que você possa fazer as perguntas necessárias para que o seu pensamento seja mais, você possa ter mais conhecimento, ok? Tá bom? Deus abençoe de forma grandiosa, continue aí buscando, continue estudando e que vai ser bênção de Deus na sua vida, ok? Shalom, queridos. Deus abençoe, graça e paz.